Salve, salve galera, eu sou Denis Bonfarim, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, neste vídeo vamos abordar sobre a falsa comunhão das igrejas. Bom, vamos ler uma passagem que é muito interessante, que muitos conhecem, que é a passagem do bom samaritano. Só que vamos ver uma coisa que talvez muitos ainda não tenham notado nessa passagem. Vamos lá então para Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom, explicando um pouco essa parte, era um intérprete da lei. Ele levantou-se para provar a Jesus. Bom, o que isso quer dizer? Jesus, nos seus sermões com a multidão, as pessoas podiam levantar como uma forma educada, se expor para lhe dar uma opinião. Ou seja, porque era uma comunhão, todos poderiam opinar para dar sugestões, assim como para se opor também, de uma forma educada. Visto que nos dias de hoje, na igreja, quando o pastor vai pregar, quando o pregador vai pregar, as pessoas é obrigada a ouvir aquilo que ele tem para falar e mesmo se tiver errado, ninguém pode contestar. Todos têm que ouvir até o final. Bom, então não seria uma comunhão da palavra de Deus. Todos têm que engolir o que o pregador está pregando, mesmo se tiver errado. Mas nesse caso era o mestre, era Jesus. E ele tentando afrontar Jesus, ele falou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Visto que ele era um intérprete da lei. Bom, vamos continuar. Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus e de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Bom, vimos aí que ele, querendo se justificar, perguntou para Jesus: Quem é o meu próximo? Ou seja, querendo confrontar Jesus. Bom, para quem não sabe, justificar-se é querer parecer justo. Ele, querendo parecer justo, perguntou para Jesus: Quem é o meu próximo? Vamos ver então o que Jesus fala ao decorrer da história. Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Bom, então passou um sacerdote e vendo, passou de largo. Mas por que o sacerdote não ajudou aquele rapaz? Bom, vamos ver. Vamos lá para Levíticos capítulo 21, versículos 10 e 11. O sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Não se achegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Bom, então olha aí, o sumo sacerdote ele não poderia tocar em cadáver, visto que aquele rapaz ele não saberia se estava vivo ou morto, porque ele não poderia tocar. E também o sumo sacerdote ele não poderia tocar em sangue, senão ele se tornaria impuro. Por esse motivo ele não pôde ajudar aquele rapaz. Continuando então do versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Porque o levita também estava passando por aquele lugar e também passou de largo. Bom, a região de Jerusalém para Samaria, ela fica numa região acima do nível do mar. Portanto, Samaria fica abaixo do nível do mar. Portanto, era um caminho que dava para ver quem passava no caminho lá de cima. Então, visto que o levita provavelmente teria visto que o sacerdote passou de largo, fez a mesma coisa, não sabendo quem era aquele rapaz que estava machucado. Continuando.
Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Aí já fala que o samaritano estava seguindo pelo seu caminho. E por que não por aquele caminho? Porque os samaritanos eles não passavam pelo caminho dos judeus, porque eles poderiam ser apedrejados. Visto que o rapaz estava no caminho onde os judeus passavam, provavelmente também era um judeu. O samaritano, mesmo sabendo que poderia ser apedrejado, não se importou. Ele foi até lá e ajudou aquele rapaz e pagou todas as despesas dele, sendo um samaritano a quem os judeus confrontavam. Vamos ver agora o que Jesus pergunta para ele, para esse rapaz. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Bom, então vemos aí que uma coisa muito interessante. O sumo sacerdote, ele não ajudou aquele rapaz por obedecer e por ser fiel à lei de Moisés. Por ser fiel à lei de Moisés, ele não ajudou aquele rapaz e ele não amou o próximo. Já o samaritano, ele olhou aquele rapaz e mesmo sabendo que poderia ser morto apedrejado, não se importou e ajudou, pagando todas as despesas. Um dos motivos que Jesus ele aperfeiçoou a lei de Moisés, a primeira aliança, fazendo assim uma segunda aliança, porque a primeira tinha falhas, a primeira aliança era falha. Então Jesus aperfeiçoou a aliança, tirando todas as ordenanças para que nós amemos uns aos outros de maneira iguais. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 3, versículos do 6 ao 10. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Romanos 8, do 1 ao 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Efésios capítulo 2, versículos do 11 ao 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nós, os gentios, agora somos salvos por Ele, por Jesus, por Cristo. Nós não fazemos parte dos filhos de Israel. Nós somos um outro grupo no qual Deus ele tirou o reino de Israel, das 12 tribos, para dar para aquele que crê. Ou seja, agora é para os gentios. Os gentios podem crer e fazer parte do reino através de Cristo e não da lei de Moisés. Vamos continuar dos versículos 17 ao 22.
E vindo evangelizou para a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus e a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário edificado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então agora em Cristo somos edificados no Espírito, não mais na lei de Moisés, que era falha, tinha as suas falhas. Jesus aperfeiçoou a lei, não é para voltarmos à lei agora. Bom, mas por que a igreja tem uma falsa comunhão? Bom, é como eu disse. Primeiro, o pregador ele vai pregar um sermão que ele preparou. Isso não é compartilhar, por isso não é comunhão. As pessoas são obrigadas a ouvir o que ele tem a dizer. Muitos, eles dão a desculpa de que eles ouvem e retêm o que é bom. Bom, mas isso ainda assim não é comunhão. Visto que hoje muitos desigrejados estão surgindo e vários canais do YouTube estão falando que eles são apóstatas por saírem das igrejas, por deixarem de ter comunhão, porque eles não estão tendo comunhão em casa. Mas na igreja tem comunhão? Por exemplo, na igreja, a comunhão que as pessoas que estão saindo da igreja sentem falta não é da comunhão da igreja, mas sente falta de conversar com aquelas pessoas que eles fizeram amizades, que tiveram afinidades, como num grupo de escola. Quando a gente faz amizades, é normal fazer panelinhas, surgirem grupos de pessoas e essas pessoas terem afinidade com umas e não gostar de outras. Portanto, quando saímos da escola, que terminamos a escola, também sentimos a mesma coisa. Sentimos falta de conversar com as pessoas, de ter esse tipo de relacionamento, assim como um grupo quando vai jogar futebol, assim como um grupo que participa de qualquer clube. Ou seja, então na igreja não se tem a comunhão da palavra, é uma comunhão falsa. As pessoas são levadas a acreditar que vão ouvir a palavra de Deus, só que ali ela é obrigada a ouvir aquilo que o pastor, que o pregador está colocando para ela ouvir, sem poder discutir, sem poder dar a sua opinião, sem poder compartilhar o que ela pensa. Portanto, isso não é comunhão, é uma falsa comunhão. Essas pessoas são obrigadas e são induzidas a terem aquela linha de raciocínio. Vamos lá para Gálatas, capítulo 4, versículos do 22 ao 31. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia aos que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Portanto, irmãos, agora somos filhos da livre e não da escrava, da Jerusalém celestial, lá de cima, e não a Jerusalém aqui de baixo, essa da lei. As igrejas, elas estão misturadas, elas estão misturando a lei com a graça, estão com doutrinas um pouco de Cristo e um pouco da doutrina de Moisés, sendo cegas. 2 Coríntios capítulo 3, versículos do 13 ao 17.
E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Como vimos, o fato deles misturarem o Velho Testamento com a Nova Aliança os fazem cego, pois um véu está sobre o coração deles. Olha lá o que diz em Atos 17:18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Era Paulo pregando sobre Jesus e a ressurreição. E eles estavam ali chamando Paulo de tagarela e de que ele estava pregando outros deuses. Bom, a mesma coisa acontece quando hoje os gentios se convertem e eles entendem a Escritura e falam que não tem mais a lei de Moisés. Muitos aqueles que praticam ainda algumas ordenanças da lei de Moisés, eles falam que eles estão errados. Eles falam que nós, os gentios, estamos errados em fazer isso e que somos hereges e acabam fazendo a mesma coisa que acontecia naquele tempo. Só que acontece uma coisa muito interessante. Como nós vimos no vídeo passado, que antigamente lá no tempo da lei se lia Moisés aos sábados. Hoje, as protestantes, elas se reúnem aos domingos. Bom, o domingo, ele era cultuado pela religião mitra, exatamente no mesmo tempo lá de Israel, do Velho Testamento. Essa religião mitra, ela deu muito trabalho, inclusive para Paulo e para Barnabé. Com o tempo, Constantino, que também era dessa religião, quando ele se converteu ao cristianismo, ele misturou as religiões. Um pouquinho do cristianismo, um pouquinho das doutrinas de Cristo com um pouquinho do mitraísmo, fazendo assim, trazendo o culto que era aos sábados, trazendo para o domingo, misturando, paganizando. Podemos ver um pouquinho dela lá em Atos 14, versículos 12 e 13. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Bom, essa religião mitra, ela consiste também numa santa ceia, que é inclusive a que as protestantes faz hoje, seguida da católica, que é tomar o vinho com o pão. É exatamente a mesma santa ceia da religião mitra, pois a Páscoa que era feita pelos israelitas, quando Jesus pegou o pão, o cálice e o pão, havia um banquete, era a Páscoa. E também essa religião, eles praticam o batismo. O batismo dessa religião é para anunciar publicamente que as pessoas estavam aceitando o Deus Mitra, o Deus Sol, Tammuz, diferentemente do batismo feito pelos israelitas, pelos filhos de Israel, por João Batista, que era para remissão de pecados, onde eles se purificavam todos os anos. Vemos também lá em Ezequiel, capítulo 8, versículos do 12 ao 16. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maior abominações do que eles estão fazendo. Levantou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tammuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então, olha que ironia. Esses mesmos protestantes que falam que aqueles que estão saindo da igreja são apóstatas, eles mesmos ensinam sobre o Natal.
eles comemoram o Natal como o nascimento de Cristo. Mas na verdade Constantino, ele pegou o Natal, que era o nascimento de Mitra, o deus Sol, que era esse que acabamos de ler, e colocou como o nascimento de Cristo. E assim todos eles comemoram como se fosse normal, como se não tivesse nada a ver, como se não tivesse problema. Eles cultuam uma religião que está misturado ao paganismo. Um dos símbolos do Natal é justamente a árvore de Natal. Olha só o que diz em Jeremias capítulo 10, versículos 3 e 4. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro os enfeitam, com pregos e martelos o fixam para que não oscile. Em algumas traduções, esse madeiro é um pinheiro. Esse pinheiro eles enfeitam de ouro e de prata. Bom, é exatamente a árvore de Natal, porque o deus Sol, Tammuz, ele foi o filho de Nimrod com Semiramis. Quando ele morreu, no lugar onde ele morreu, nasceu um pinheiro. Por esse motivo, eles cortavam o pinheiro e enfeitavam o pinheiro de prata e de ouro. Esse mesmo Tammuz que nasceu no dia 25 de dezembro e que foi paganizado pela Igreja Católica através de Constantino, que era da religião Mitra. Vamos lá para Mateus capítulo 11, versículo 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Bom, visto que hoje há muitos sábios, há muitos pregadores, há muitos teólogos nas igrejas, quando se ouve falar em algum pastor famoso, algum desses teólogos famosos que vai pregar, essas igrejas lotam, fazendo muita distinção entre um maior e um menor. Quando no reino de Deus, quando Cristo ensinou que todos nós somos iguais. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Bom, visto que eles mesmos, esses pastores, essas igrejas, esses religiosos, eles não aceitam muita coisa que pessoas pequenas estão ensinando, doutrinas de Cristo, canais como este que estão mostrando a verdade para as pessoas. Eles misturam doutrinas da lei de Moisés com doutrinas de Cristo, com doutrinas do mitraísmo de uma outra religião, paganizando tudo e acha que isso é normal e acha que fazer isso não tem nada a ver e acha que não tem problema fazer esse tipo de coisa. Mas é como vimos, o coração deles tem um véu, eles estão completamente cegos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos do 14 ao 16. Não vos ponhais em um jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão dá a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por esse motivo também está escrito nas Escrituras que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Que comunhão tem os ensinamentos de Cristo com o paganismo, como eles fazem? 1 João, capítulo 1, versículos dos 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, olha só, se nós dissermos que somos deles, temos que andar na luz. E se nós dissermos que somos da luz e andarmos em trevas, então somos mentirosos. Todas as protestantes foram financiadas e fundadas pela maçonaria quando veio para o Brasil, depois de Martinho Lutero.
ter dividido ela da Igreja Católica e veio desde aí com todos esses ensinamentos errados ainda, misturar com todo tipo de mistura pagã. Como devemos andar hoje então? Olha lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha só, devemos nos manter incontaminados do mundo, ao contrário do que a própria religião faz. Mistura todo tipo de paganismo às doutrinas de Cristo, junta tudo e fala que eles são de Cristo, mas são mentirosos, ensinando doutrinas e preceitos e tradições que são dos homens e se entregam a elas. A grande apostasia não está fora das igrejas, e sim está dentro dessas igrejas. Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Até lá!